Hoje eu vou falar para vocês dos jogos que foram lançados em 1988, ou seja, 35 anos atrás. Fala galerinha, eu sou o Alexandre e vocês estão em mais um vídeo do canal Jogatina. Pois é, 1988 parece logo ali, mas já faz 35 anos. Quem nasceu aí nos anos 80, né, obviamente por matemática básica, já tem mais de 30 anos e alguns até com 40 anos. Então, nada mais justo de a gente relembrar alguns jogos que foram lançados nessa época, em 1988. Mas antes de começar o vídeo, aquele pedido clássico, não te esquece, se inscreve aí no nosso canal, dá o like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e claro, comenta aí se faltou algum jogo. Então, bora pro vídeo. É claro que vai faltar muito jogo aqui nessa lista, porque naquele ano foram lançados muitos jogos e muitos jogos bons. Eu vou tentar elencar aqui somente aqueles que foram mais importantes para a indústria e que, de certa forma, revolucionaram a indústria. Então, o primeiro deles, é claro que não podia faltar, Altered Beast. Mas não, eu não tô falando do jogo de arcade do Altered Beast, até porque todo mundo sabe, e se não sabe fica sabendo agora, que Altered Beast, embora tenha feito muito sucesso no Mega Drive, ele foi lançado originalmente no arcade, mas aqui eu tô falando da versão de Master System. Bom, mas falar de Altered Beast é chover no molhado, né? Quem não gosta, quem não jogou Altered Beast? Eu tenho uma história muito capciosa sobre Altered Beast, mas eu vou deixar para outro vídeo, né? Sobre Altered Beast e o meu Master System. Quando eu comprei um Master System, ganhei o Master System, obviamente, ele veio com Altered Beast, somente esse jogo, né? Veio uma fitinha, eu comprei ele usado, o console usado, ele veio com essa fitinha, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, Altered Beast foi lançado há 35 anos atrás, mas como eu disse, é a versão de Master System. Outro jogo que foi lançado em 1988 é Double Dragon 2 The Revenge, mais um originário lá dos arcades, né, do nosso fliperama, mas aqui eu tô falando da versão de Master System. Para quem não sabe, caiu aqui de paraquedas, Double Dragon é um jogo beat'em up, mais popularmente conhecido como Briga de Rua, foi produzido pela Technos Japão. É a primeira sequência de Double Dragon, que havia sido lançado durante o ano anterior. A sequência, obviamente, envolve os irmãos Billy e Jimmy Lee em uma missão de vingar a sua namorada Mariana. Bom, mas aí, de resto, né, briga de rua, é pauleira e é um jogo bem difícil. Então, acreditem ou não, faz 35 anos do lançamento desse game. Aqui talvez seja um dos jogos mais importantes daquele ano, que deu origem a toda uma franquia, que é Ninja Gaiden, né? Ele foi produzido pela empresa Tecmo e teve o seu primeiro jogo, na verdade, lançado para arcade também, e depois ele teve esse porte. Essa série ela é muito conhecida por mostrar diversos efeitos de câmera cinemático durante a transição de algumas fases, uma técnica pioneira que tornou a série única no sistema 8 bits da Nintendo. Mas o sucesso da série no Nintendinho, ele encorajou a Tecmo, né, a lançar várias versões para outros sistemas, como a versão para Master System. O fato é que se não tivesse sido lançado este jogo, talvez não existiria outro Ninja Gaiden por aí. Outro joguinho que não podia ficar de fora, que foi um dos mais jogados na época, eu mesmo joguei muito ele, mas não na época, claro, um tempo depois, que é Bionic Commando, que é um jogo de plataforma lançado pela Capcom para o Nintendinho. Ele também é um jogo baseado no arcade, né, que foi lançado lá em 1987, com o mesmo nome de Bionic Commando. Eu já falei sobre um jogo da série Bionic Commando em outro vídeo, sobre o Game Boy, que tem um jogo muito bacana de Game Boy, mas esse daqui ele foi um dos pioneiros, né, obviamente. Então o jogador ele explora cada estágio e vai pegando equipamentos necessários para progredir. Ele é um jogo de plataforma e o protagonista ele usa o seu braço, né, aquela que parece um gancho que vai se pendurando nas plataformas e escalando algumas bordas, né? Ele é bem legal, um jogo muito bom. Um fato muito interessante desse jogo é que no manual de instruções dele não diz o nome do jogador, só diz que é um jogador, então a gente não sabe como é o nome do personagem principal. Mas, se a gente chega no final do jogo, é revelado que o nome dele é LED. Então é um fato bacana aí, tu só vai saber o nome do personagem se terminar o jogo, né? Óbvio que agora tu já sabe porque eu já te falei. Mais um jogo bacana demais lançado na época, que também é um dos meus preferidos, é Castlevania 2, Simon's Quest. Ele se passa ali 7 anos depois dos eventos do jogo principal, e o jogador novamente assume o papel do caçador de vampiros Simon Belmont, em uma jornada para desfazer a maldição que Drácula colocou nele durante sua última batalha. Aqui o corpo do Drácula se dividiu em 5 pedaços e a gente tem que sair
por aí para recuperar esses pedaços e não deixar o Drácula voltar. Esse jogo ele recebeu muitas críticas positivas depois do seu lançamento. Eu lembro que as revistas da época falavam muito bem e eu sempre quis jogar muito ele, mas ele não parava na locadora e era bem difícil de pegar ele, né, de jogar ele. Então eu só fui ter um contato melhor com ele posteriormente com os emuladores e fui surpreendido porque ele realmente é um jogo muito bom. Chegando agora no finzinho da nossa lista, eu tenho os 3 últimos jogos que eu elenquei aqui que são sensacionais e para mim eles estão no topo da lista daquele ano. E eu vou falar o primeiro deles, que na verdade são 2 jogos e uma menção honrosa, tá? Esse jogo que eu vou falar agora é um dos meus jogos preferidos de todos os tempos, que é o Super Mario Bros 3. Que eu acho melhor do que o Super Mario World. Me desculpem pra quem é fã de Super Mario World, não tô dizendo que o jogo é ruim, não tô dizendo que o Super Mario World é 9 e esse Super Mario Bros 3 é 10. E ele foi aclamado pela crítica na época e até hoje ele é um dos melhores jogos de todos os tempos, em várias listas ele figura. E é o terceiro jogo mais vendido de NES, com mais de 17 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Ele também inspirou uma série de desenhos animados, como The Adventure of Super Mario Bros 3. Esse jogo ele foi relançado diversas vezes e até hoje ainda tem relançamento dele, né? Na época ele foi lançado para Super Nintendo depois como parte dali daquela coletânea Super Mario All Stars, né? Então ele é um jogo memorável e é um jogo que óbvio que merece estar aqui na nossa lista e faz 35 anos que ele foi lançado. O último jogo que eu vou falar aqui não podia faltar, é claro, um RPGzinho, né? Um JRPG. E é Dragon Quest 3. É claro que eu não iria deixar de colocar aqui The Seeds of Salvation, que é o nome do terceiro jogo da série de Dragon Quest. Ele traz um sistema de classe bem elaborado. Nele o jogador pode controlar o protagonista, obviamente, que fica com a classe Hero. Os outros personagens, que são recrutados logo no início, pode trazer várias classes, como Soldier, Warrior, Fighter, Pilgrim e assim sucessivamente. Bom, mas depois de iniciar o game, como tu começa sozinho e controla apenas o único personagem, ele pode ser homem, pode ser mulher, mas posteriormente a gente vai recrutando vários outros personagens. O subtítulo The Seeds of Salvation, ou no português As Sementes da Salvação, não é à toa. Ao chegar no nível 20 com as tais sementes, é possível alterar as habilidades de um personagem e mudá-lo de classe. Apesar de ser uma sequência de Dragon Quest, ele na verdade se passa muitos anos antes do primeiro jogo. A gente sabe que esses jogos aí como Dragon Quest e Final Fantasy, eles não seguem uma ordem cronológica de período, né, da idade, mas a gente sabe que são normalmente no mesmo universo. E por último, um jogo que eu só vou citar aqui como menção honrosa, que foi lançado nesse ano, mas é um jogo que eu, por exemplo, não gosto, e a crítica falou muito mal dele também, é um jogo que é mal visto, digamos assim, por muitas pessoas, que é o Zelda, mais precisamente o Zelda 2, né, que mudou totalmente ali o estilo de jogabilidade. Foi um jogo de plataforma, com algumas modificações também, ele muda às vezes plataforma, às vezes não é, mas é um jogo que não foi muito aclamado, viram que não deu certo, e no outro Zelda eles mudaram, né, completamente. Então é um joguinho que tá aqui só como menção honrosa, porque ele de certa forma ele foi importante para a indústria, para a franquia Zelda, de como não fazer um jogo de Zelda, né. Mas é isso, se faltou algum jogo aqui, obviamente que faltou algum jogo aqui, não deixe de comentar aí embaixo se faltou alguma coisa. É claro que se inscrevam aqui também. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Um grande abraço e até a próxima.